Estamos lá mais um podcast aqui no Rio de Janeiro. É o projeto Multiversa, ocupando territórios digitais com prevenção. E aí, Babi? Oi, gente, eu sou a Babi François. Estamos aqui hoje nesse debate e hoje vai ser prevenção, sexualidade e religião em foco nas mulheres. Mas aí, conforme a conversa vai surgindo, todo mundo vai colocando mais outros assuntos na mesa. Legal, Babi, muito bom. Vai ser interessante então o nosso bate-papo. Eu sou Esther Lisboa, sou assessora de Coinonia, Presença Ecumênica e Serviço. Vamos lá para a nossa tarde de hoje no podcast, nosso terceiro podcast no Rio de Janeiro. Vamos lá para as apresentações. Quem tá aí junto com a gente? Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Cleiton Moura. Eu estou aqui com vocês hoje para contribuir com todo esse debate. Oi, meu nome é Carolina Gaia, eu tenho 26 anos, sou fotógrafa aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Oi gente, sou o Pedro, tenho 31 anos, sou colaborador de Coinonia aqui no Rio de Janeiro. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Is, sou atriz, maquiadora, militante, feminista aqui do Rio de Janeiro. E aí família Coinonia? Eu sou o Dan, dessa vez eu tô aqui de suporte técnico. Nos últimos 2 podcasts a gente teve Isa como nosso suporte, estava mediando, e agora Esther e Babi vão estar aqui conduzindo esse debate que a gente está mais aqui ajudando na parte técnica. Legal, Dan. Seja bem-vindo, muito obrigada aí pelo suporte técnico. Lembrando que cada jovem aqui é de um coletivo, né? Um coletivo aqui do Rio de Janeiro. Vamos lembrar aí quais são os coletivos que estão aqui presentes. Bem, pessoal, eu acompanho, né, o coletivo Juventude da UFRJ, acompanho o coletivo de Preta Economia, onde nós fazemos diversos debates, e especialmente agora no contexto político, que a gente voltou, né, de um contexto político muito forte, de uma eleição um pouco conturbada, mas que a gente está conseguindo ver horizontes para o ano que vem. As novas políticas, as nossas ideias, a nossa universidade, os nossos ideais enquanto jovens, estudantes que estão para se formar e contribuir aí com todo esse grande mercado que está por vir. Legal. Diz aí, Gaia. Eu faço parte do coletivo Axé pela Democracia e da Direção Nacional da Juventude do PT. Boa. Eu faço parte do Axé pela Democracia, sou uma mulher feita de santo e sou militante. Legal, o nosso tema é religião, prevenção, sexualidade. Olha só, que tríade boa para discutir. E aí, o que vocês acham um pouco desse tema? Como que a gente pode começar a desenvolver aí? Bem, pessoal, acho que esse é um tema especialmente para algumas pessoas delicado, e é para nós que buscamos tornar essa delicadeza algo palatável para todo mundo. É um tema que a gente vai ter que desenvolver de uma forma muito esclarecedora para todo mundo e buscando sempre respeitar as diversas opiniões. Falar sobre esse tema em lugares onde as pessoas são abandonadas pelo governo e não têm acesso, ou o acesso é muito vulnerável, é de extrema importância. É necessário a gente debater sobre isso, é necessário que nós tenhamos mais podcasts e mais encontros em outros lugares, não apenas em salas fechadas, mas em lugares abertos, para levar da melhor forma possível e fazer com que as pessoas se entendam como pessoas individuais numa sociedade. Elas precisam olhar para elas como pessoas importantes e precisam se prevenir, se cuidar, se entender enquanto pessoas que se colocam no mundo, né, estão dentro de lugares onde podem estar acontecendo diversas coisas e a pessoa não está prestando atenção e não está se identificando como um ser pertencente àquele lugar. E aquelas coisas precisam ser prevenidas, né? Uhum. Eu acho que é um tema que não é de hoje que a gente debate, mas é um tema que ele precisa estar sempre se reinventando, né? Sim. Ele precisa passar por quase que um caleidoscópio de cores e formas, porque a gente está falando sobre uma questão que perpassa por toda a humanidade, e a humanidade é extremamente diversa, né? Em território, em raça, em gênero, etnia, religião. Então a gente precisa geracional também, uma questão geracional. Então eu acho que a gente precisa passar a fazer esse debate não só sobre uma perspectiva única
né? Entendendo que se é um assunto que perpassa por várias comunidades diferentes, ele terá que ser pautado por várias perspectivas diferentes também. Sim. É muito importante aí. Você fala. Pedro, diz aí o que você diz sobre isso. Trazer o sexo para a arena do sagrado, do religioso, é um desafio e nos provoca a buscar a origem, né, dessa associação do sexo com uma coisa imunda. O quanto a gente vê ao longo da história o sexo utilizado pela religião sempre para o discurso de que é algo profano, que é algo imundo. E isso está presente mesmo em religiões que não têm tradição cristã, que não têm matriz cristã. E existe um enaltecimento da castidade como uma virtude, né, a abstinência do sexo como algo a ser valorizado e a prática do sexo sempre associada aos vícios. Então, se o sexo ele já é visto como imundo, ainda que de uma forma subconsciente no campo do sagrado, o que nos faz achar que falar de prevenção vai ser algo fácil? Sim. Não vai ser algo fácil falar de prevenção num ambiente onde você tem o enaltecimento da não prática do sexo. Então, isso nos traz um desafio, e muito grande. Talvez a prática do sexo dentro de um determinado modelo, padrão, né? Que é exigido dentro da questão da religiosidade. Mas eu fico pensando aqui, qual a importância de nós falarmos de prevenção em HIV/AIDS nos tempos de hoje para o jovem? Por que falar deste tema para os jovens hoje, em pleno 2022, com a tecnologia aí à disposição, a informação à disposição? Por que trazer esse tema? Eu acho que, na verdade, existe, quando a gente fala de comunicação, internet e tudo mais, existe um mito de achar que porque existe tanta informação na internet, a gente de fato tem acesso à internet, a essas informações. Porque a verdade é que a gente é bombardeado de tanta informação, de tanta coisa, que a gente acaba absorvendo muito pouco de tudo isso que a gente tem, né? E a gente pode ver, inclusive, nas eleições, que a gente tem dificuldade de ter acesso a informações que são seguras, que são verdadeiras, que tenham credibilidade. Então, acho que a gente precisa também quebrar esse mito de que só porque o acesso à internet, por exemplo, foi difundido, que o acesso à informação também foi difundido, porque não é exatamente verdade, né? Aí a gente precisa fazer esse debate, né? Não é porque o jovem está 100% do tempo conectado ao celular que ele necessariamente está conectado a questões que são importantes para a vida daquele jovem, né? Inclusive porque a gente vive num mundo de algoritmos, e esse mundo de algoritmos deixa a gente preso nas nossas bolhas de interesse. Então, inclusive, a gente precisa, quando fala de prevenção, entender como a gente quebra essas bolhas e chega a esses jovens pelos interesses que fazem parte do cotidiano dele. Seja em questão de cultura, questão de interesses diversos, futebol, roda de rap. Então, a gente precisa quebrar esse mito de que só porque a pessoa jovem tem acesso, teoricamente, à informação, de que ela está por dentro dos assuntos de fato, né? E por que falar de prevenção? Se ele tem tanta informação e tem essa questão de acessar, por que falar da prevenção ainda é um tema necessário e recorrente hoje? Eu acredito que assim, a gente está em 2022, mas nós somos gerações criadas por outras gerações que são silenciadas. Então, quando a gente não tem acesso dentro de casa a isso se torna uma coisa que está longe da gente, que a gente não pensa como, por exemplo, a gente tem acesso à informação na internet, mas nem tudo que a gente vê que são informações necessárias pra gente, a gente identifica como necessária pra gente, justamente pela nossa construção. Isso não foi uma pauta dentro de casa, isso não foi uma pauta talvez dentro de um colégio, enfim, dentro da nossa bolha. Por isso que é necessário a gente falar e tentar ver a melhor forma, né, o melhor meio de chegar a esses jovens que tem tanta coisa dentro da mão deles, né, que é dentro de um negocinho pequenininho que é o celular, e tornar ele um ser pensante, entendendo por que aquilo dali é importante para que não cresça hoje em dia, a gente está em 2022 e o número de pessoas contaminadas
tá gigantesco e parece que não para em nenhum momento, né? Isso significa que por mais que nós tenhamos informação, nós também tenhamos pessoas que não se importam com ela. Então a gente precisa fazer com que essa galera se importe consigo, sabe? Se entenda como ser humano que precisa se prevenir e prevenir outras pessoas. Eu queria ver com vocês também como que vocês pretendem levar isso para dentro do coletivo de vocês, dentro da comunidade, dentro da cultura mesmo, assim, porque a gente tá aqui, cada pessoa aqui tá representando um lugar e cada lugar tem o seu jeito, tem sua linguagem. Eu queria saber de vocês, assim, como que vocês pensariam em chegar, levar isso para eles. E como também trazer eles pra esse mundo, né? Já que ficar só na internet não adianta, assim, sabe? Tipo, tem uma série de coisas rolando na internet. Então, isso desfoca muitas pessoas para assuntos muito sérios, né? Então, como vocês pretendiam levar isso? Olha, pra mim, é óbvio que é interessante que nós façamos um dia, né? Pra conversar, pra conscientizar. Mas é levar na hora do café, na hora que chegar, compartilhar ali no meio do tempinho que a gente tem antes de começar as obrigações e questionar de uma forma que não seja invasiva, colocar para pensar mesmo, plantar uma sementinha ali e só isso, sabe? Deixando a pessoa refletir sobre aquilo ali, porque quando a gente coloca às vezes no lugar de vamos sentar para conversar, tem muita gente que já tem preconceito daquilo ali, ia ser chato, né? Então tem que ser como se não tivesse a intenção de estar fazendo, mas está fazendo. Pelo menos é a forma que eu vou levar em qualquer lugar que eu vá. Eu acho que uma forma de levar esse assunto adiante é mudar também a perspectiva de achar que as pessoas não tratam da prevenção só porque elas não têm informação da prevenção. Porque é lógico que muita gente não tem acesso à informação, mas muita gente que tem acesso à informação também não se previne. E aí eu acho que a gente precisa, eu acho que enquanto feminista, eu acho que um dos passos principais assim, pra gente falar de prevenção é fazer o debate de gênero. É entender como que a gente pega aquela mulher ali que está dentro da igreja e fala assim, você precisa falar com seu marido sobre prevenção, vocês precisam, não importa se vocês estão 50 anos casados, 30 anos casados, vocês precisam falar sobre sexo, sobre camisinha, sobre outras formas de se prevenir. Como que eu vou falar isso com essa mulher? Porque, inclusive, talvez, da forma como você coloca, talvez seja, inclusive, submeter essa mulher a uma situação de vulnerabilidade até de violência. A gente não sabe o que essas mulheres vivem em casa. Então, se uma mulher chega e fala com um marido que já tem um histórico de violência, que ela quer que ele use uma camisinha, essa mulher pode estar numa situação grave de vulnerabilidade ali. Então, a gente precisa criar, primeiro, espaços seguros, para que a gente consiga fazer essa conversa, mas entendendo qual é a realidade daquela pessoa que está ali e como essa conversa afeta ativamente a vida dela, né? Então, a gente precisa fazer o debate de gênero ir para frente. A gente não pode simplesmente entender que vou falar para uma mulher, olha, você se previne dessa forma, você tem que fazer isso aqui e ela vai conseguir ter o poder de aplicar isso na vida dela, na relação dela. Como é que eu pego uma menina de 13 anos que está iniciando a sua vida sexual com um homem de 19, que a gente sabe que é comum, como que eu falo para essa menina que ela tem que ter o poder de conseguir trabalhar ali a prevenção na relação dela? São assuntos muito complexos, para além só do acesso à informação. Para contribuir com todo esse debate, né, quando os meninos falam de informação, eu me recordo sempre da Fiocruz, que é uma instituição brasileira de muitos anos de peso na área de pesquisas, na área de saúde e diversas outras, e que foi durante muito tempo, durante certo tempo tem sido até esquecida pela população. Sabe, foi muito protagonista no momento agora da vacina, na pandemia que nós tivemos de coronavírus, mas que foi uma instituição que sempre buscou promover, entre muitos outros debates, esse debate da prevenção. Então, com acesso à informação que nós temos na internet, existe um outro problema, que é o analfabetismo tecnológico. As pessoas elas vão buscar fontes de informação
que nem sempre vão trazer algo que seja fidedigno, que tenha sido pesquisado, que de fato profissionais da área, cientistas, tenham contribuído para toda aquela discussão, através de testes laboratoriais, de uma extensa pesquisa, não só bibliográfica, mas também experimental, e que possa trazer de fato o desejo de pessoas se prevenirem. Porque na última vez que eu pesquisei sobre prevenção, a própria Fiocruz tem um manual, tem uma cartilha, uns manuais maravilhosos, e com uma linguagem muito palatável. E aí, que poderiam ser utilizados nos projetos sociais em geral, mas que muitas vezes não são, e que são negligenciados até nas próprias escolas. Então, assim, eu acho que o debate precisa se aprofundar também no reconhecimento dessas instituições como quem já fizeram um trabalho muito grande de pesquisa, muito extenso, e a gente pode pegar esse material, transformar e referenciar, é importante referenciar para dar visibilidade, como instituição que parametriza esses estudos, que consegue nos guiar em termos científicos, né? Tanto experimentais quanto da literatura, para que a gente possa compreender até que ponto a gente pode ir em termos de prevenção. Isso eu falo até que ponto o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para me prevenir. Como colocar, por exemplo, preservativo. Quais são as formas de deixar o preservativo mais seguro? Porque, segundo a própria Fiocruz, se você usar determinados tipos de óleos, isso contribui para que o lácteo se rompa. E aí pode ter um coito indesejado, o que vai ser um grande problema. Né? Tipo a camisinha furou, mas por que furou? Porque eu coloquei um óleo, coloquei uma substância que não é legal para aquele tipo de material. Existem preservativos mais resistentes, tanto para homens e para mulheres. Isso é uma discussão também que tem que ser levantada. A questão do qual é o preservativo melhor para mim. Tem mulheres, tem muitas meninas que eu já ouvi falar que têm alergia a preservativo Sim. E não usa. Isso é um grande problema. E vai deixar só para o homem. Os homens... Gaia, diz lá. É que eu acho que essa questão da gente falar que a informação tá aí também, não é necessariamente verdade. A gente precisa... Será que existe mesmo informação para todos os grupos que existem na sociedade? Ou quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de um sexo normativo, pênis com vagina e pronto, né? A gente está falando sobre prevenção. É tão fácil assim achar na internet informação sobre mulheres que transam com mulheres? Ou sobre como se dá a questão da prevenção em comunidades quilombolas, em comunidades indígenas. Eu acho que talvez essa questão da gente colocar a informação está aí para todo mundo, só pesquisar não seja verdade, né? A gente está falando que é muito fácil você achar informação sobre um sexo que é normativo, que existe, que funciona num meio urbano, num território urbano, entre um sexo geralmente heterossexual. Então, assim, a gente precisa repensar também se essa informação ela é tão ampla e tão divulgada assim, porque não é realidade para muito do público-alvo, né, na verdade. Porque a gente vai chegar, por exemplo, num postinho de saúde, vai pesquisar uma cartilha de prevenção, e eu não estou segura de que todos esses postinhos vão saber informar uma menina que se está entendendo ali quanto lésbica, por exemplo, se ela vai conseguir informações. Na escola ela não vai conseguir informações. Então, qual é o tipo de comunicação e de informação que a gente tem de fato para fazer esse debate, né? Das pessoas terem ou não acesso a ela. Não esquecendo que das outras formas de prevenção, né? Então, lembrando que prevenção, antes de mais nada, gera uma mudança de comportamento, né? Preciso mudar meu comportamento para cuidar do meu corpo, do corpo do outro, mas também tem outras formas de prevenção, não só o preservativo, mas a PEP e a PrEP, que também estão aí à disposição, disponíveis nas UBSs, que podem ser utilizadas também, mas que muitas pessoas não sabem do que se trata, né? Talvez isso seja um caminho novo. O que você acha disso, Pedro? Acho que antes da gente associar a questão da prevenção só ao âmbito do sexo, a gente enfrenta outras dificuldades quando a gente fala de prevenção de maneira geral no Brasil. Nós temos nos dias de hoje pessoas morrendo de tuberculose, por exemplo. Nós temos pessoas nos dias de hoje morrendo de diabetes, temos pessoas morrendo de pressão alta e, sobretudo, pessoas que têm endereço certo, têm cor, são pessoas, na maioria das vezes, pretas, pobres, trabalhadoras, trabalhadores, que não se previnem desde a sua alimentação, desde hábitos do dia a dia,
por conta do ritmo de vida que vai se vivendo e também muito por conta de uma ascensão negacionista que a gente vive nesses últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos. E como a gente percebeu nesses anos que políticas que levaram muito tempo para se consolidar acabam em poucos anos, como por exemplo a cultura vacinal no país, que a gente teve, né, historicamente aí a chamada revolta da vacina, né, as resistências a algo até então desconhecido, e como o Brasil conseguiu ser referência em cultura vacinal para o mundo, um país continental com uma rede pública de distribuição de vacinas, que é o SUS, e a aplicação delas, e como em 4 anos o desmonte dessa cultura fez, inclusive, a gente ter aí a volta da polio, por exemplo. Como a gente, em 4 anos, conseguiu ver crianças infectadas, aparecendo doentes por falta de vacinas que estavam na nossa cultura, né? Como a própria BCG. E hoje a gente pega a carteirinha de vacinação das nossas crianças e existe uma defasagem. Então, se a gente está falando de doenças socialmente aceitas, né, que dirá daquelas em decorrência, né, ou majoritariamente associadas ao sexo. Essas vão ser sempre associadas ao estereótipo de que só vai ter o vírus HIV quem não anda dentro de um padrão normativo. Então, o que eu quero dizer é, se você já tem uma dificuldade no enfrentamento ao coronavírus, no enfrentamento à tuberculose e outras doenças, quanto mais a algo que tem uma carga moral histórica imensa. Então, falar de prevenção é muito difícil no Brasil, com esse avanço negacionista que a gente tem, e dialoga com o que a Gaia e outros colegas colocaram aqui. Existe a internet, existe uma gama de informação, mas existe também uma série de movimentos negacionistas e conservadores que têm suas vozes ampliadas, ou pelas vias do governo, que aí está, felizmente está para acabar, a gente não vê a hora desse governo se despedir de uma vez por todas da história nefasta do nosso país, desse episódio nefasto, mas nos espanta como é que esses movimentos conseguem ter amplitude e alcance de massa. Eu acho que é importante a gente falar que esse é um negacionismo organizado, né? É um negacionismo que tem aval do governo, que vai acabar em breve, mas que é um projeto que vem sendo construído e que tem sido fortificado. A gente vê o retrocesso que teve em todas as políticas de combate ao HIV e AIDS, por exemplo, né? Então, é um projeto e a gente sabe quem são as maiores vítimas desse projeto de negacionismo organizado no Brasil. Fala, Dan. Não. Eu na verdade queria ouvir de Izzy e Gaia, porque acho que o tema que a gente está debatendo, ele é muito sintetizado no nome do coletivo de vocês, assim. Porque para mim, prevenção, ela é necessariamente democrática, senão não é prevenção. Não é à toa que a gente precisa disponibilizar camisinha, não é à toa que a gente precisa disponibilizar PrEP e tal, e estamos debatendo tanto a importância de ter uma informação de qualidade. Porque a prevenção necessariamente precisa ser democrática. Não é à toa que é a partir também do sistema público de saúde que a gente tem que conseguir construir essa discussão, precisa ser algo pensado em governos, em projetos de forma transversal e tal, mas a gente está debatendo prevenção, sexualidade e religião, assim. E o nome do coletivo de vocês é Axé pela Democracia. E se prevenção é necessariamente democrática, a gente está debatendo praticamente o coletivo de vocês. Então eu queria na verdade que vocês falassem um pouco do coletivo de vocês, que vocês só se apresentaram e tal, mas eu queria que vocês falassem um pouco do que é esse coletivo e tal, e falassem também do por que foi importante, por que é importante para vocês estarem debatendo essas questões no nosso projeto, assim, porque vocês tiveram interesse de participar e de estar nessa discussão, assim. Acho que por mais que eu tenha avaliação de que o nome de vocês sintetiza essa discussão que a gente está tendo e que a gente quer construir, eu tenho uma visão viciada, né? Eu sou alguém que está trabalhando com isso. Então eu quero ouvir de vocês, assim, o que gerou o interesse, quero que vocês contem do coletivo de vocês e o que gerou também o interesse em participar do projeto. O coletivo Axé pela Democracia, ele surge em 2016,
com a perspectiva de denunciar o golpe contra Dilma, pela perspectiva dos povos de terreiro, né? E aí a gente entende que a partir do momento em que a pauta ela avança, ela muda, né? A necessidade do coletivo de se manter não só para garantir que os povos de terreiro tenham liberdade e segurança, isso é importante, né? E segurança de professar a sua fé, como outras religiões também. A gente tem tido diálogo, inclusive, com uma comunidade islâmica do centro do Rio de Janeiro, e a gente tem feito muito essa troca com eles. E a gente entende que se os povos de terreiro não têm segurança de professar a sua fé dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil, nenhum outro povo tem, né? Então a gente entende que a gente precisa, inclusive, fazer essa troca, né, com os povos de outras religiões marginalizadas, porque, inclusive, a gente é unido, a gente é mais forte. E a gente entende que a gente não consegue garantir os nossos direitos se não for pela luta pela democracia, né? Não existe outra forma de mudar a vida das pessoas que não seja se organizando politicamente, indo atrás dos nossos direitos e lutando pela democracia. Então é muito nessa perspectiva. E aí falar sobre democracia é falar sobre religião, é falar sobre futebol, é falar sobre prevenção, e é a gente entender que é isso, sabe? Lutar pela democracia perpassa do que é ser humano, assim. O ser humano é um ser político. E aí nós somos complexos, somos seres tão complexos quanto o universo inteiro, né? Cada um aqui é um universo inteiro de complexidade. Então a gente precisa garantir a integridade dessas pessoas perpassando por todas essas questões, inclusive a questão da prevenção. E aí o projeto da Multiversa tem muito essa questão das redes sociais, da gente saber como se comunicar, da gente saber como se colocar em questão das redes e tudo mais. E a gente acha que às vezes os povos de terreiro têm um pouco de dificuldade de colocar as suas questões nas redes de forma que as outras pessoas consigam entender o que a gente vive, né? Porque a cultura de terreiro é uma cultura muito oralizada. As nossas histórias, elas são passadas adiante dentro do terreiro, pelas conversas. Então, como é que a gente pega essa cultura que é muito oral e consegue transformar as nossas pautas de outra forma, chegar mais longe, né? Como é que a gente consegue pegar nossa cultura e colocar dentro da internet para que as pessoas entendam quais são as nossas pautas? Então, a gente percebeu assim no Multiverso essa questão da rede social, e a questão da prevenção foi um meio da gente conseguir fazer essa troca, né? Da gente conseguir fazer esse intercâmbio entre esses dois assuntos que fazem muito sentido pra gente. Exatamente. Tem uma coisa que pra mim é muito nítida e portanto é importante a questão da prevenção, que não tem nada melhor do que estarmos vivos para sermos políticos. Não tem ato melhor do que estar vivo para estar no mundo propagando isso aí. Nós somos candomblecistas, nós temos religiões, nossas religiões são importantes, nossos corpos são importantes. Nós precisamos falar disso. Tem alguns lugares que reproduzem sem querer a opressão. O candomblé, por exemplo, é um lugar de acolhimento, é uma religião de acolhimento, que muitas das vezes, por ser oprimida, ela, sem querer, causa opressão. E conversar dentro desses lugares sobre os nossos corpos, sobre a nossa saúde, sobre diversas outras questões que as pessoas estão passando, porque são muitas vezes uma religião que acolhe pessoas de muita vulnerabilidade, pessoas que às vezes nem têm banheiro dentro de casa, pessoas que muitas das vezes nem têm casa, que vai morar no axé, e pessoas que às vezes não se previnem porque não tem tempo, não está ali no dia a dia fazer uma alimentação saudável, ir ao médico para se prevenir. Muitas das vezes a gente vai ao médico porque está sentindo alguma coisa, ou porque aquilo que a gente estava sentindo ao longo do tempo apareceu uma coisa pior assim no corpo, ou uma reação muito maior. Então é aproveitar que é uma religião, né? Nossa religião é uma religião onde muitas das vezes as mulheres estão muito mais no lugar de fala, e aproveitar que essas mulheres estão nesse lugar de fala e nos induzir a falar coisas que cheguem a outras pessoas, fazendo com que elas se percebam e percebam a comunidade, né?
aproveitar que a gente entrou para quebrar o golpe e quebrar outras coisas aí. Eu acho que isso que a Is falou é muito bonito e é muito forte, essa questão de para você conseguir conquistar direitos, você precisa estar vivo. E para você estar vivo, você precisa falar de prevenção, né? Você precisa falar sobre todas as questões. E aí isso vale para os povos de terreiro, isso fala sobre os movimentos de juventude, sobre os movimentos quilombolas, indígenas, movimentos de campo e das cidades. Então, a gente precisa falar de prevenção se a gente quiser, inclusive, que as outras gerações estejam propagando assim, a nossa cultura, os nossos ensinamentos. Então, assim, se a gente... É importante falar isso, né? Existiram outras pessoas que vieram antes da gente para lutar para que a gente pudesse estar aqui. Então, para a gente garantir que as próximas gerações estejam aqui também, a gente precisa falar da prevenção da nossa própria geração, de estar aqui tendo saúde para conseguir ir atrás dos nossos direitos. Eu acho que isso é fundamental, é muito bonito isso que você falou, de que a gente precisa estar vivo para conseguir seguir adiante, né? É perfeito, porque é isso, colocar na nossa rotina, da nossa comunidade, a prevenção, a sexualidade, todas as pautas possíveis, porque a transformação vem de dentro para fora, né? Então, é colocar a galera para jogo mesmo, as pessoas têm muito o que falar, a gente só precisa ajudar elas a dar voz, porque elas têm medo de tirar dúvida, têm medo do mundo, porque o mundo reprimiu geral, né? Então, só da gente já estar ali representando eles e fazer, tem alguém ali, já tá ótimo, entendeu? Então, acho que é nessa, a gente colocar na nossa rotina, colocar na rotina das pessoas que estão à nossa volta e vai transformar com que os próximos da gente nem precisem ficar lutando contra passar por essas lutas que a gente passou, sabe? Não, pelo contrário, vai conseguir abrir imensas outras portas para diversas oportunidades que a gente não teve, mas que a gente está aqui para ajudar que os próximos consigam de um jeito mais fácil, porque se as outras pessoas conseguem num piscar de olhos, por que a gente não, né? Então, eu achei perfeita a sua colocação, assim, Iris, de verdade. Não, é bem isso. Eu queria quebrar o protocolo aqui e perguntar para você, Esther, e você que também já está atuando com prevenção há muitos anos e lidou diretamente com as mulheres dentro da igreja. Como é que foi? Eu falo de prevenção em HIV/AIDS desde 1988, então faz um bocadinho de tempo. E sempre foi um desafio grande, porque o espaço religioso, seja ele qual for, é um espaço de muito controle, né? De dogmas, de doutrinas. Então, quando você fala de saúde no espaço onde tem dogmas e doutrinas que determinam um comportamento, eu preciso falar, peraí, a saúde é o que nos une. Né? O cuidado é o que nos une. Então, o cuidar do outro, cuidar do meu corpo, ele não pode estar preso a dogmas e doutrinas. Ele tem que ser um elo maior de ligação com as pessoas que frequentam esse espaço. Então, fazer que as pessoas pensassem dessa forma foi um grande desafio. E ela só foi possível, Dan, porque, infelizmente, as pessoas começaram a morrer dentro das igrejas. As pessoas que frequentavam as igrejas começaram a morrer na década final de 80, começo da década de 90. E aí não tinha mais como negar. As pessoas estavam morrendo, né? As lideranças religiosas estavam morrendo de AIDS. E aí não dava mais para fazer de conta que o fato de ser cristão ou cristã ou de estar numa outra religião era o suficiente para não se infectar. Não era mais possível esse discurso, tinha que mudar. Então foi o momento de realmente arrombar a porta da igreja, arrombar a porta do espaço religioso e começar a falar sobre esse tema, respeitando sempre os dogmas e as doutrinas. Acho que esse foi a nossa grande sacada na época. Assim. Eu não vim aqui para falar de dogmas, eu não vim aqui para falar de doutrinas, eu vim aqui para falar de saúde. Né? Saúde para todas as pessoas, né? Saúde com dignidade para todas as pessoas. E quando eu falo de saúde é um ponto comum. Aqui eu não coloco dogma nem doutrina. Eu acho que essa foi a possibilidade. Agora, com o Multiversa, Dan, eu vejo o romper fronteiras de vez. Né? Se nós já tivemos projetos que chamavam Prevenção Sem Fronteiras, né? Ir além, a fé, a alegria, hoje,
com o Multiversa, a gente rompe fronteiras mesmo. E vocês, formados como influenciadores digitais, vocês vão sair de um momento que a gente precisava do presencial e colocar essa informação, chegar nos mais diferentes espaços, com os mais diferentes jovens e com mais diferentes públicos. O Multiverso, ela traz essa multiplicidade de público, essa diversidade de pessoas que pode perfeitamente chegar a uma informação numa linguagem adequada no Reels, no TikTok e aí nas diferentes formas das redes sociais. Então, eu entendo que se no meu tempo eu precisava juntar um grupo de pessoas para falar e para seduzi-los para a prevenção, hoje vocês vão seduzir essas pessoas com os materiais que vocês vão produzir nas redes sociais. E as redes chegam em todos os espaços, inclusive nas igrejas e nas comunidades religiosas. Como contribuição, né, eu gostei como a Esther bem colocou, a gente pode parar para analisar as possibilidades que as tecnologias elas apresentam para as pessoas em diversos contextos, seja contextos sociais, em contextos filosóficos, religiosos, em contextos de extrema carência, onde o projeto Multiversa, como eu falei no início, né, faltavam projetos com esse foco de levar mais além, de ir mais além. E o Multiversa trouxe essa possibilidade. Como eu coloquei no início, faltavam projetos. O Multiversa veio para romper essa barreira. Deixa de deixar isso bem frisado. É que, sei lá, assim, eu acho que a gente... Eu acho que o Multiversa, assim como as redes sociais, eles não são o objetivo final, sabe? Não é ela é uma ferramenta somente. Ela é um instrumento, não é tipo o nosso espaço de vida. Eu acho que nada troca o que é a vivência, o presencial, enfim. Porque eu realmente acho que talvez, se a gente for pensar, tenha mais impacto eu envolver 10 pessoas que vão, de fato, a partir de uma conversa, num tete-a-tete, se convencer daquilo, de fato, buscar traduzir aquilo para o seu dia a dia, do que eu produzir um conteúdo que vai atingir 150 pessoas e talvez seja só mais um view que vai acontecer no Instagram, no Spotify, ou seja, lá onde você esteja ouvindo isso. Mas que a gente precisa ocupar esse espaço. Querendo ou não, a gente precisa ocupar esse espaço. Mas ele precisa servir como um caminho, não como o objetivo final, sabe? Ele precisa abrir caminho para que a gente, a partir desse espaço, comece a naturalizar nas nossas vivências. Tipo, para mim importa menos a sua participação efetiva em todos os espaços, ou em todos os podcasts do início ao fim, mas que você absorva uma informação e replica essa informação, sei lá, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente, sei lá, de vivência e tal. Então, e as redes sociais não tem uma métrica disso, né? Não tem um termômetro, não tem como a gente saber qual foi a informação absorvida, qual que não foi. Então não dá pra gente apostar que vai ser 100% nas redes sociais que a gente vai conseguir conquistar essa conscientização, que acho que não é a melhor palavra, inclusive, porque eu acho que comunicação é a melhor conscientização. Se você quer ouvir sobre esse debate, ouça o podcast anterior que falamos disso. Mas que eu acho que o Multiverso ele vem para ocupar um espaço que é importante ser ocupado, mas ele não é o nosso objetivo final. Não é isso que vai de fato ser o grande fator de diferença. Ele é um instrumento que vai fazer com que cada um de nós sejamos agentes dessa diferença que a gente quer que aconteça, do que significa naturalizar a prevenção nas nossas vidas, justamente porque, como vocês falaram, a gente só luta por direitos se a gente tá vivo. E a forma como a gente vai conduzindo isso na internet também tem que ser muito bem elaborada, né? Porque a internet ela parece ser um lugar libertador, mas ela também é uma prisão. Porque a quantidade de informação que a gente tem e a falta de tempo que a gente tem não dá pra gente o direito de parar e pesquisar quem criou aquele site, de onde que vem aquele site, quem criou aquela informação, de onde que veio aquela informação. E a gente tá com tanta informação que às vezes a gente não quer informação. Então a forma que pode ser conduzida também é uma questão de gerar uma curiosidade para que aquela pessoa que esteja vendo
pesquise na internet, nos livros, em qualquer outro lugar, mas também crie uma coisinha na cabeça dela que ao encontrar outras pessoas, isso se torne um debate, um lugar de reflexão sobre isso e de prevenção, né? De falar, poxa, eu vi um negócio na internet, vamos fazer um teste? Vamos pensar aqui com a galera do colégio? Gente, hoje de manhã, ou agora na hora do recreio, tô vendo um negócio aqui, um vídeo que é curioso, que tem uma pergunta, ou que me leva a refletir sobre alguma coisa. Não só trazer informação, mas induzir a pessoa a querer entender aquilo dali e se prevenir o outro também, né? Um caminho, um meio mesmo. Isso é a riqueza da elaboração desse material, né? Quando a gente está falando no outro momento, assim, é essa linguagem mesmo. Qual é a linguagem que eu consigo passar para o jovem, para as mulheres e para as pessoas, que é importante fazer o teste, que é importante ir até o postinho e entender como é que é a PrEP, que é a pré-exposição, qual é a importância da PEP. Esses materiais criados a partir deste papel de influenciadores digitais é que vai criar esse vínculo e essa possibilidade de uma possível conversa, né? E aí as coisas vão crescendo, né, gente? Aí de repente vocês montam um momento de bate-papo, de conversa numa roda aí qualquer, e aí, só pelo motivo da Gaia, do Cleito, da Is estão presentes, eu também vou, porque eu vou colar nesse povo aí, esse povo sabe das coisas. E aí vocês vão criando esses mecanismos de conversa e de difusão de informação, né? É assim que a gente vai crescendo. A diferença é que antigamente, quando eu fazia, então eu tinha que ir lá convidar e convencer, né? Hoje, quem convence, que ajuda a convencer a participar de rodas de conversa e de bate-papos, são as redes sociais, né? Então, esse papel de vocês é fundamental como influenciadores digitais. Eu acho que uma outra perspectiva que a gente pode trazer para o debate também é a questão do autocarinho e do autocuidado. Porque como uma pessoa que talvez não tenha um carinho consigo mesma, ou que não tenha tempo para pensar ativamente sobre a relação consigo mesma, vai pensar sobre prevenção, assim. A gente vive num mundo em que às vezes as pessoas levam 6 horas do dia em transporte, dentro do ônibus para trabalhar. E aí a pessoa, às vezes uma mulher tem uma jornada quádrupla, ela trabalha, estuda, cuida da casa, cuida dos filhos. Então, assim, a gente precisa pensar também o que é essa sociedade que é construída para gerar lucro para outras pessoas, né? Para gerar, a gente precisa estar sempre produzindo, a gente vive num estresse muito grande. Então, o que é também cobrar de uma pessoa que ela vá num postinho e se prevenir, porque talvez esse tempo que ela vá de ir no postinho fazer um teste é um tempo que ela quer ficar em casa sem fazer nada, porque ela está completamente exaurida do dia a dia dela. Então, a gente precisa fazer esse debate também sobre o que é esse tempo que a pessoa consegue tirar para cuidar de si mesma, principalmente de mulheres que estão 100% do tempo dela pensando em outras pessoas, sabe? Pensando nas famílias, pensando nos amigos, pensando em, sabe? A gente precisa falar sobre isso. As mulheres têm o peso de carregar o mundo inteiro nas costas. E aí quando você tem o peso de carregar o mundo inteiro nas costas, será que você quer carregar o peso de cuidar de si mesma também? Será que você já parou para pensar sobre isso? Então, assim, são várias perspectivas para a gente... É um prisma inteiro, né? Eu falei em algum outro momento. É um caleidoscópio de formas e cores para a gente tratar essa questão da prevenção. Porque, assim, se você... É isso, sabe? Se você não tem esse autocuidado, esse autocarinho, não tem por que você trabalhar em prevenção. Você não consegue enxergar motivos para você cuidar de si mesmo. E aí a gente acaba... Às vezes, quando a gente tem tempo e perspectiva para cuidar de si mesmo, a gente acha que cuidar de si mesmo é só hidratar o cabelo ou passar um hidratante no corpo, e não é sobre isso, né? Cuidar de si mesmo é você procurar um psicólogo, entendendo que você tem várias questões ali desde a sua infância que você não tratou. Cuidar de si mesmo é você fazer um teste, é você fazer um check-up, saber se seu coração tá bem, se o seu fígado tá bem. Então, a gente precisa também trazer essa perspectiva
pro dia a dia das mulheres, sabe? Eu acho que precisa, por exemplo, a Ana Maria Braga tá falando sobre isso às 10 horas da manhã na Rede Globo, sabe? Sobre essa perspectiva. Porque se ela vai falar sobre uma receita que essa mulher tem que fazer pra família dela, por que ela não pode falar sobre como essa mulher consegue tirar um tempinho dela ali pra cuidar de si mesma, né? A gente precisa botar essa perspectiva pra jogo. E como ela não falar junto disso, né? Aproveitar que ela tá falando ali numa questão que vai trazer as pessoas pra ela, induzir, colocar ali dentro a prevenção, né? Esse diálogo. Como a gente vai fazer as mulheres se olharem e se perceberem, entenderem que autoestima e autocuidado não tem a ver somente com estética, vai muito além disso, né? Fazer com que ela perceba que ir ao médico ao invés de descansar um pouquinho, talvez valha muito mais a pena do que descansar um pouquinho, porque vai descansar depois, entendeu? Vai arrumar um jeito, mas estar vivo é o melhor ato que ela vai fazer pela vida dela, por aquilo ali, pela família, por ela, por tudo, né? Com saúde. Com saúde, exatamente. Isso é o maior ato político que a gente tem, estar vivo com saúde, prevenido, entendeu? Arrasaram demais, gente. Parabéns. Assim, a gente tá encaminhando agora pros minutos finais. Aí eu queria que cada um de vocês deixasse uma mensagenzinha pra galera que acompanha o Multiverso, assim. E aí? Eu começo. Momento cult aqui, entendeu? Pessoal, então, a mensagem que eu deixo, corroborando a fala das meninas e de todo o pessoal que esteve aqui hoje, é que a gente precisa fazer como... Pegando a pegada religiosa, a Madre Teresa de Calcutá disse uma vez: a vida é um sonho, realize-o. Viver sempre realizando, por menor que sejam os nossos projetos para outras pessoas, é importante para a gente, é importante para você se cuidar, se amar e se preservar. Então realize o autocuidado diariamente, realize a prevenção, realize o se tocar, o se amar, o se olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. Legal, arrasou. Caceta. Aquele momento que a gente não tem mais nada. Eu acho que o que eu quero deixar, na verdade, é um apelo e um pedido, assim, de verdade. Para que quem está escutando a gente aqui reflita que essa questão da prevenção ela não pode ser uma questão distante, ela não pode ser uma responsabilidade do outro. Trazer esse debate para dentro da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa família, da nossa comunidade, não pode ser uma responsabilidade do outro. A gente tem que parar de ficar nesse lugar confortável de reclamar que o assunto não chega na nossa comunidade. Porque se o assunto chegou até você e você vive nessa comunidade, é sua responsabilidade você levar para os outros e você conseguir expandir. Então, eu falo muito sobre isso. A única forma que a gente tem de mudar a nossa vida, a nossa realidade é se organizando. E para se organizar, a gente precisa ser consciente, a gente precisa entender que é nossa responsabilidade mudar a vida das pessoas ao nosso redor. Então, assim, é muito fácil a gente encontrar um jovem que diz: eu quero mudar o mundo. Você muda o mundo quando você muda o seu mundo e das pessoas que estão ao redor de você, para elas multiplicarem isso ao redor delas e transformar num efeito borboleta, né? Então, eu quero pedir, assim, para você que tá ouvindo esse podcast, não fica parado, não deixe esse debate morrer aqui, sabe? Conversa com seus primos sobre esse debate, conversa com seus colegas da faculdade, conversa sobre isso com seu vizinho, traz isso para sua realidade, toma e pega a responsabilidade, sabe? Isso é a sua tarefa. E uma outra questão que eu acho que a gente precisa colocar assim, gente, esse debate não é um debate monstruoso e a gente está falando sobre seres humanos, a gente está falando sobre gente como a gente. Então não vamos tornar esse debate uma coisa distante que não tem nada a ver com a gente. É um debate que tem a ver com todo mundo e que tange todo mundo. Então vamos parar de ficar no sofá, acomodado, reclamando que o assunto não chega até a gente. Se o assunto chegou até você, é sua responsabilidade que ele chegue no seu vizinho também. Laís, o que você acha? Perdi o link, mas já falo alguma coisa que você falou. Porque isso, né? A gente não tem que pegar a informação e colocar no mundo antes mesmo de colocar na gente, né? Eu sou candomblessista, mas tem uma parte da Bíblia que eu acho importantíssima, que fala amar o outro como a si mesmo. E não tem como a gente amar o outro, cuidar do outro, fazer qualquer outra coisa pelo outro se a gente não experimentar isso na gente,
né? Então não tem ato maior do que o amor próprio, do que se prevenir, que é fazer o mínimo. A gente está falando aqui do mínimo, não é uma coisa realmente monstruosa. É olhar para si e falar, eu acho que eu preciso fazer um exame de sangue, eu acho que eu preciso fazer um teste, ou eu acho que eu preciso começar a fazer uma prevenção combinada, olhar para mim, olhar para o outro, colocar isso dentro da minha família, com a minha irmã, com meu pai, com o meu filho, com minha filha, enfim. Se manter vivo, né? A nossa obrigação é estar vivo. Acho que no final das contas esse foi a frase que o recado que ficou durante todo o Se mantenham Se vivos. mantenham vivos. Acho que essa é a mensagem final. Saudáveis. Vivos e saudáveis. E fortes. Pedro, Movimento social sempre foi e sempre vai ser uma pauta humana. Então, o que nos move é acreditar sempre que a gente pode extrair o melhor das pessoas e o melhor de nós mesmos. Então, acho que é isso que vai continuar nos movendo sempre. A crença, acreditar no melhor, ter a linha do horizonte como uma utopia boa, que nos provoca a se movimentar sempre, 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 sempre. E a prevenção, ela é uma dessas utopias possíveis. É possível a gente falar de prevenção quando a gente assume o lugar do outro, quando a gente adota a linguagem do outro, quando a gente vai para espaços onde a gente acha que é impossível a gente ter algum tipo de acesso, e a gente vê que com trabalho, com dedicação e principalmente quando a gente passa a acreditar no elemento humano de cada um, a gente chega lá e a gente vai chegar. legal, Pedro. Dan, Bebam água, se previnam, procurem ajuda, você não tá sozinho. É isso. legal. Gente, é isso. Qualquer movimento de espiritualidade nos conduz para a vida, seja ela qual for. Qualquer espiritualidade fala que nós precisamos cuidar para viver com dignidade, viver em amor, viver em solidariedade um com o outro, e é isso que eu estou vendo aqui. Jovens do Rio de Janeiro, jovens de São Paulo, jovens de Salvador, não importa de onde estão, todos estão com a mesma ideia. Vamos viver com dignidade, viver com solidariedade, viver compartilhando o saber, porque saber não é para ficar com a gente, é para ser compartilhado. Então, valeu, fechamos aqui mais um podcast, o terceiro podcast do Rio de Janeiro do projeto Multiversa, ocupando territórios digitais com prevenção. Fala tchau, Babi. Tchau, gente, mas lembrando de seguir nossas redes sociais também. Nosso Instagram, Cornonia_PES, nosso site kn.org.br e nosso Facebook, Cornonia Presença. E os nomes dos nossos companheiros aqui de hoje estarão na descrição deste episódio. Dan, você não vai dar tchau, não? Sou o pessoal aqui, você já tá... Ele tá dando tchau, ninguém tá tchau. Tchau, gente. É nóis. Tamo junto. Até o próximo episódio. A gente se encontra por aí. Espero que não mais nas redes presencialmente. É isso. Coloca a prevenção e sexualidade na rotina, gente. Bora que bora. Fechou. É isso.